Eu acredito que se a vida envolver nós aqui, Deus vai mandar ela lá no mangue para mandar a morte embora. Glória a Jesus. Agradeço o Senhor que a glória de Deus envolveu nós aquele dia. O culto passou das 9 para variar, não tem como evitar, irmão. É um tocando rap do lado, outro funk, outro samba. Só resta nós falar em língua e dar glória na favela. Glória ao Senhor. Agradeço a Deus que quando terminou, o irmão veio falar comigo, o porteiro disse: a irmã Rosa passou para lá correndo. Eu falei: então vamos lá. Juntei 2, 3 valentes e fui na casa dela. Cheguei lá, bati palma, paz Deus. Ela disse amém. O semblante já tinha mudado. E aí, irmã Rosa, o que aconteceu? Ela disse: irmão, enquanto eu estava indo, depois que eu falei com você uns 5 minutos, aleluia, que a comunidade vai até do outro lado no Samaritão, onde atende o Marco, aleluia, cruza o mangue do outro lado, entre a divisa de São Vicente e Praia Grande. Ela falou: depois de uns 5 minutos, eu estava andando de cabeça abaixo, uma força me tomou, e eu comecei a caminhar para o mangue, aleluia, com força e com virtude. Glória ao Senhor. Quando eu cheguei lá para assistir, entrei e vi meu filho amordaçado, amarrado dentro do mangue, com a boca, a mão para trás, vedado, uma arma PT na cabeça e um oitão na cintura. E um dizia: vai morrer, vai morrer. Deus me tomou com autoridade, entrei dentro do mangue, ela dizia. Aleluia. Cheguei no braço dele com os olhos vendados e gritei: filho, levanta. Hoje não é dia de você morrer, é dia de você viver. A glória ao teu Deus. Hoje, oxalá, algum demônio do vício não saia da tua casa. Agradeço a Deus. Ela dizia desse jeito. Peguei no braço dele, aleluia. Um dos traficantes ficou com a PT parado, o outro com 38 para baixo, duro. Desamordacei meu filho, desamarrei, trouxe ele para dentro de casa, está no quarto todo assustado. Eu disse: nós pode entrar para orar, porque foi o que eu aprendi, só orar. Glória ao Senhor. E nas orações eu vi muito milagre, irmão. Agradeço o Senhor que entramos, ele veio todo trêmulo, dobramos o joelho, e quando levantamos, Deus tomou do homem de Deus. Glória ao Senhor. Porque muitas das vezes critica daqui, critica de lá, e é orador, é isso, é aquilo, mas quando dói o ai, chama o profeta, chama o orador. Glória ao nome do Senhor. Eu, Marquinho, tremia. Deus tomou o irmão, juntou uma mão na outra, pulou para trás, falou em língua, apontou para o Marquinho e disse: preciso hoje te dar um dom terrível, mas vaso sujo, aleluia, o Espírito Santo não habita. Pediu comunhão para todos, apontou para ele e descarregou uma rajada de linguagem. Aleluia. O menino começou a passar mal, com licença da palavra, começou a vomitar na sala da mãe dele, e colocando muita tranqueira para fora. Deus tomou o irmão e disse: isso mesmo, nesse vômito Deus falou para mim que está saindo o espírito da bebedice, o espírito da maconha, o espírito da cocaína, o espírito do crack, e hoje Deus vai te libertar. Quando ele parou de botar tudo para fora, o irmão colocou a mão na cabeça dele, Deus batizou ele na hora, que a promessa. Santo Senhor. Irmão, digo a todos que está aqui, desde o que atende ao que está na porta, nós estamos dentro da situação. É que só sente na pele quem passa pelo fogo, a verdade é essa, né? Pode levantar para contar do câncer, ai, isso, daquilo, que obra bonita. Mas você só vai saber da glória e chorar quando você passar pela guerra, né? Essa é a verdade, tem banco disso, é ser humano. Mas eu digo a todos aqui: não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem valor nenhum que pague você sair da casa de uma mãe que o filho vendeu tudo para trocar por droga e deixar os dois abraçados falando em língua. Aleluia. Agradeço a Deus. No próximo batismo, Deus preparou. Eu já não gosto de levar ninguém no batismo, né? Preparou um dia desse, ele levava uma Kombi, 26 almas. Deus chamou 15 na graça. Mas é assim. Aleluia. Já catei Marquinhos, levei. Sentou lá. Quando me descuidei dele, ele levantou.
Foi o primeiro que desceu nas águas com a oração na cabeça. Agradeço ao Senhor que não queria que logo chegasse a hora de eu atender para me contar a obra. Agradeço a Deus nessa noite. E quando cruzei o beco para entrar na favela, a mãe dele me encontrou, irmã Rosa. Paz Deus, falei amém. O que foi? Falei, tem um problema aí. Falei, qual foi o problema? Marquinhos não pode sair para a rua. Falei, mas por quê? Ele está devendo o traficante. Mandou um recado, se cruzar ele aí no beco, vai matar ele. E eu digo a todos, irmão, não tem ninguém inocente aqui não. Digo a todos. E que se tiver, aprenda isso. Não se meta onde você não é chamado, né? Se não tiver o Senhor, morre mãe, pai, tio, filho, sobrinho, todo mundo, irmão. Nós atende dentro de uma favela que semana retrasada congregou com nós o chefe do PCC da Torre junto com a gente. O delegado da Polícia Civil do Narcotráfico, nosso irmão músico, toca clarinete, congregou conosco. No final do culto os dois se abraçaram, um chorava e outro falava em língua profetizando. O Senhor olhou para mim e falou, o que é isso? Eu falei que Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Aleluia. Agradeço o Senhor que eu falei para a irmã Rosa. Eu falei, Senhor da glória, é mesmo, é. Entrei triste. Entrei, sentei, fiz a oração, levantei, orei. Falei, Senhor, na primeira oração fiquei em comunhão. O Senhor falou, junta os valentes que tu foi lá quando Deus batizou ele com a promessa. Eu falei, mas Senhor, juntar para quê? Vai lá na casa do traficante e faz uma visita. Se Deus te mandar em algum lugar, você vai, irmão? Vai mesmo? Ou você está aqui só por estar? Aleluia, aleluia. Eu agradeço a Deus que juntei os valentes. Falei, vamos lá no fundo. Aleluia, onde? Eu falei, fazer uma visita, tenho uma necessidade. Chamei a mãe do menino, falei para ela, busca o Marquinhos que não vai lá no fundo. Mas irmão, falei, busca ele, nós temos que levar ele junto. Aleluia. Chegamos lá no fundo, a esposa do traficante congrega com nós até hoje, é uma testemunhada. Entramos, gritei, ele falou, pastor, falou, pode entrar aí, eu estou mexendo com os negócios no quarto aqui, já vou falar contigo. Eu falei, tá bom, mas pode já orar, vai orando aí que eu estou resolvendo aqui. Na sala já abri a oração, quando caímos de joelho, o Marquinhos podia dobrar 2 palmos da terra, já falava em língua, glória ao Senhor, muito sensível ao toque do céu. E tem irmão velho que diz, cala a boca e fica quieto. Você nunca sentiu o que é de Deus, irmão? Glória a Deus nas alturas. O barraquinho tremia, eu Marquinhos falava em língua e todo mundo oramos. Quando levantei da oração, aleluia, o homem de braço cruzado, uma tatuagem, uma correntona, eu orei para ele e falei, Senhor, tenha misericórdia. Os irmãos têm alguma coisa? E o menino não parava de falar em língua, ninguém tinha nada. Eu falei, eu vou encerrar. Falei, neném, falou, faz o que tu tem para tu fazer e daqui a pouco eu faço o que eu prometi. Glória ao Senhor. Agradeço a Deus que eu baixei os olhos. O Senhor falou para mim, pergunta de novo em meu nome se ele tem alguma coisa. Você tem alguma coisa no nome do Senhor Jesus? Ele levantou os olhos chorando, abriu os braços e disse, Marquinho, dá um abraço aqui. Eu nunca vi uma língua dessa. Enquanto você for crente, a tua dívida está paga. Você tem glória a Deus? Então dá glória ao Senhor. Aonde o céu entra, Satanás tem que correr. Agradeço ao Senhor. Deus preparou. Passou-se os tempos, houve uma necessidade. Levei o nome do Marquinho. Deus confirmou. Hoje ele regula o som dessa língua lá. Bom para mim, que quando Deus toma ele em língua, ele larga o som e o som fica ótimo para pregar. Agradeço ao Senhor. Para resumir, Deus muda a vida do homem, que Deus acha graça. Preparou esposa, casa, móvel e nasceu o filhinho hoje dele. Então agradeço ao Senhor por todo o bem, o horário se foi. Agradeço a Deus por tudo, pela esposa, pelas filhas que estão comigo, pela menor que está aqui hoje. Achei que ia perder esta criança, junto à minha esposa no ventre, 5 meses, sem a metade do coração e sem a metade do cérebro. 5 mufológicas na minha casa. Está minha esposa aqui com ela no colo. Por isso que eu disse, os irmãos me perdoam, eu sou assim, ele conhece.
Irmão, eu sou da raiz e eu não vou negar nunca. Eu sempre vou orar, eu amo orar. Eu amo orar. Amo. Nós vamos contar o que Deus fez. Irmão Antônio Diácono de Itaém me conhece. Juntou nós na casa dele. Só vou contar essa, irmão, vou sentar. Juntou nós na casa dele, junto com o saudoso irmão Silas. Bendito o Senhor. Para mim, um caro servo de Deus, um homem de Deus. Nos ensinou muito na nossa cidade. Tem muito milagre. Por sinal, Deus me livrou de uma parte muito terrível. Deus recolheu 5. Só sobrou eu para contar a história do avião, dos milagres que Deus fez. Agradeço o Senhor que nós fomos fazer essa visita. Ele estava dormindo. Esperamos um pouco, pedir para a Nalva, saudosa esposa dele. Deus recolheu a esposa. Chamar ele para nós irmos. Ela falou, vamos chamar para dar para orar um Pai Nosso. Quando correu no quarto, um grito de pavor. Corremos junto num corredor. E eu cheguei lá, ele estava deitado na cama. Antônio muito brincalhão, os olhos abertos olhando para cima. Coloquei a mão no pulso, na testa, sem pulsação, rosto com o rosto sem respiração. Olhei para o saudoso irmão Ciro, balancei a cabeça, disse, não é coisa de ambulância nem de SAMU, é de ML. E ela gritava no canto, puxando os cabelos. Esses meus 2 dedos, baixou os dedos, olha, do irmão Antônio, fechei. Aleluia. Deus tomou para o irmão e disse, vamos juntar em volta da cama. Enquanto a ambulância não chega, vamos apresentar na oração a irmã Nalva. Aleluia. Dobramos os joelhos, irmãos. E no meio da oração Deus tomou o irmão e disse, João Batista, Senhor, tu disse que vinha pregando e batizando com água. E ele mesmo falou, vem um aí após mim que batiza com fogo. Glória a Deus. E nós todos aqui temos o fogo e sabemos que aonde o fogo do teu Espírito chega, o que for morte e geleira tem que ir embora. Então pode dar glória a Deus neste culto, porque se tiver alguma morte te incomodando, hoje o fogo te toma. Aleluia. E Deus tomou o irmão e disse, quem tem a promessa do Espírito Santo, põe a mão no Antônio. Um pôs na cabeça, outro no peito, na barriga, na coxa, na canela, no pé. E a linguagem correu solta no quarto. Num dado momento, minha mão que estava no tórax dele, orando, subiu com tudo. Eu abri os olhos, o Antônio estava marchando no quarto. A glória ao teu Deus está vivo até hoje. E eu estou dizendo, se você tem vida, a morte não te mata. Agradeço o Senhor. Pai, minha filha, orei, o irmão dentro de casa, numa oração, passa no ventre da irmã minha esposa. Os médicos ficam abismados quando a medicina alega quando uma criança nasce no ventre. Osso, pele, nervo, veio, ele foi pregando todos os órgãos. Mas de todos esses, não sabia de nada, irmão. Passa no ventre da irmã, dá uma mente sã e um coração sadio para a menina. Agradeço o Senhor. Aleluia. Já estava próximo dos 9 meses. Juntou os médicos, não podia nascer chorando. Aleluia. Que se ela, aleluia, batesse no bumbum dela para ela chorar, dava um infarto. Que estava assim a metade. Ia fazer a cirurgia e colocar uma válvula para poder ajudar que ela tivesse vida. Agradeço o Senhor. Que quando a Rebeca nasceu, ela nasceu chorando, escutei os berros dela lá no corredor. Fizeram todos os exames, não deu nada, está aí com 6 exames e eu estou dizendo, Deus faz milagre. Agradeço a Deus por todo o bem, por tudo, Deus seja louvado.